tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 67 para o 5º ano. Então hoje a gente vai revisar um conteúdo aí que com certeza vocês se recordam, que são pronomes e verbos. Então os objetivos dessa aula são relembrar os conceitos aí acerca de pronomes, identificando pronomes possessivos e demonstrativos, retomar a ideia de verbo analisando as flexões verbais, como o verbo pode mudar aí conforme a conjugação, tempos verbais e também a gente trabalha aí verbos no infinitivo. Então, para essa aula, utilizem o lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Galerinha, então o pronome. Pronome é o quê? Uma classe gramatical. Então, a gramática ela estuda a língua e ela é disposta aí em classes. Então, as palavras elas pertencem a determinadas classes. E o pronome é uma delas. Então, o pronome, ele é uma classe gramatical que acompanha ou se refere ao nome, isso é, substantivo, tá? Dentro do enunciado. Enunciado aí a gente considera, né, a minha frase, o meu meio aí de comunicação. Por exemplo, meu gatinho fugiu ontem. Meu é um pronome, porque eu estou me referindo ao gatinho que pertence à minha pessoa. Então, meu é um pronome. Joana foi para a escola e se esqueceu do seu caderno. Então, ela teve que copiar o conteúdo em uma folha à parte. Notem, a palavra ela também é um pronome. Se eu tivesse só começado a minha frase, ela teve que copiar o conteúdo em uma folha à parte, eu não saberia quem é ela. Mas como anteriormente eu citei Joana, eu não preciso falar de novo. Então, Joana foi para a escola e se esqueceu do seu caderno. Então, Joana teve que copiar. Não preciso repetir o nome dela. Então, eu substituo o nome dela por um pronome, no caso, ela. O professor nos deu um tempo maior para concluir a prova. O nós também, né? Note que aqui é nós e não nós. Nós também é um pronome. Por quê? Porque está referindo-se a nós, pessoas. Então, eu e mais um grupo de pessoas, aqui se deduz, né, eu e os meus colegas, né, estudantes. Então, o professor nos deu para nós um tempo maior aí para fazer a prova. As pessoas do discurso, a gente já abordou também isso, nós temos pessoas do discurso no singular e no plural. Singular eu me refiro a uma pessoa, plural duas ou mais. No singular nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é a pessoa que está falando, o eu, tá? A segunda pessoa é a pessoa com quem essa primeira pessoa está falando, o tu, o você. Vocês seriam a segunda pessoa, tá? Então, eu sou a primeira pessoa, tu seriam aí vocês a segunda pessoa. Ele ou ela é quem? Sobre quem nós estamos conversando, sobre quem eu estou falando, tá? Se eu estou me referindo a um outro ser, esse outro ser é ele ou é ela. Agora, no plural, também vai ter esse envolvimento meu, teu e dos demais, tá? No caso, a primeira pessoa, se a primeira pessoa sou a pessoa que está falando, eu e mais um grupo de pessoas seria quem? Nós. Né? Nós estamos fazendo alguma coisa. Quer dizer que eu e mais outras pessoas. O vós seria o quem? Não sou eu, são vocês, tá? O vós seria vocês, segunda pessoa aí do plural. E o terceiro também, eles ou elas, sobre quem nós estamos conversando, tá bom, pessoal? Só para vocês se recordarem aí das pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa é aquela que fala eu ou nós. A segunda pessoa com quem se fala, com quem o eu está falando, né? Tu, vós, você ou vocês. Terceira pessoa de quem que está se falando, ele, ela, eles ou elas, tá? Nem sempre acontece da gente estar falando sobre ele ou ela. Pode ser que a gente esteja falando sobre nós mesmos. Então, o eu fala sobre eu e o tu fala sobre tu. Mas existem situações em que se coloca outras pessoas que seriam, no caso, a terceira pessoa. Pessoal, então pronomes demonstrativos. Os demonstrativos são aqueles que se referem à posição de um objeto em relação à pessoa que está falando, tá? Quando a gente tem objetos, a gente
fala sobre esses objetos, a gente não precisa necessariamente falar o nome do objeto. A gente coloca, às vezes, junto... a gente fala o nome do objeto, mas com ele, a gente coloca um pronome, tá? Por exemplo, a garrafa de água, ela está aqui comigo, tá? Então, eu digo que esta garrafa está aqui. Se ela tivesse lá no canto, eu ia dizer esta, não, porque ela está longe. Então, eu iria falar aquela ou essa, ok? Então, aqui, pessoal, pronome demonstrativo, ele vai variar no masculino e no feminino. No caso, garrafa, esta. Agora, se eu falasse apagador, é este. Tá? Na primeira pessoa. Então, se ele tá comigo, o objeto tá comigo, eu digo que é este, esta. Ou, se são mais, estes, estas. Ou, que não varia isto, tá? Que a gente não diz nenhum se está no masculino, no feminino, enfim. Na segunda pessoa, é quando o objeto não tá comigo. Ele tá com a pessoa com quem eu tô conversando, tá? Então, imagine que tem alguém ali conversando comigo, não tá comigo. Então, eu já não digo esta garrafinha, eu digo essa garrafinha, SS, tá? Então, é esse, essa, esses, essas ou isso. E a terceira pessoa é quando não tá nem comigo e nem com a pessoa que eu tô falando. Tá lá longe, tá lá em outro lugar. Aqui não tá tão longe assim, mas só para vocês compreenderem. Não tá comigo, não tá com quem eu tô falando, tá lá em outro lugar. Então, eu digo aquela garrafinha, tá? Então, aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Então, esta com ST, quando tá comigo, esta, isto, este. Quando tá com a pessoa que eu tô falando, é com SS, esse, essa, isso. E quando tá lá longe, com outra pessoa, né? O ele ou ela, aquilo, tá? Aquilo, aquele, aquela. Ok, pessoal? Isso são pronomes demonstrativos, porque eles demonstram, eles mostram onde está um determinado objeto em relação à pessoa que está falando. Então, um exemplo. Este tênis é meu. Este tênis é meu é porque eu estou usando o tênis, ele está aqui comigo. Agora, se eu falo esse tênis é meu, o tênis está perto da pessoa. Então, se ele estivesse lá, eu digo esse tênis é meu. Esse, porque ele não está comigo, mas ele está perto. Agora, quando eu digo aquele tênis é meu, quer dizer que ele está longe, né? Está longe, está lá em outro cômodo, está lá na minha casa, né? Então, aquele tênis é meu. Pronomes possessivos. Os possessivos, eles indicam o quê? Posse, quando eu possuo algo. Quantas coisas a gente possui? Quantas coisas são nossas, né? A nossa roupa, a nossa casa, carro, alimento, objetos, acessórios, né? Nosso aquilo. E quando a gente se refere a isso, a gente utiliza pronomes possessivos. Quantas vezes a gente utiliza por dia, né? Hoje eu perdi o meu relógio. Ou hoje está tocando o meu celular. Tá? Então, a gente está utilizando sempre pronomes possessivos. Eles estão demonstrando de quem é. Não está tocando o celular. Celular de quem? O meu celular? Daí eu sei que se refere. Eu e os demais sabem que o celular pertence à minha pessoa. Então, galerinha, nós temos variações, né? No masculino, no feminino, no singular e no plural. Ainda que, bem importante ressaltar, quando a gente fala em masculino e feminino, a gente não está se atrelando diretamente a homens e mulheres, meninos e meninas, ou sei lá, bichos, fêmea e macho. A gente se refere a objetos diversos, por exemplo, celular. Celular, ele não é um ser vivo, mas a gente diz que a palavra celular está no masculino, porque eu digo o celular e não a celular, ok? Então, está no masculino. E o singular plural, singular, apenas um, plural, dois ou mais. Então, aqui estão os pronomes, eu não vou ler todos eles com vocês, tá? Mas só para se referir. Então, no singular, a primeira pessoa, né? Quando aqui o a pertence à minha pessoa, eu digo que aquilo é meu, ou é minha, ou meus, minhas, tá? Quando eu digo na segunda pessoa, eu digo que é teu. Esse objeto é teu, ou esse objeto aquela caneta é tua, ou esses cadernos são
teus, quando eu estou dizendo diretamente para a pessoa. Já quando eu falo sobre objetos que estão de outras pessoas, né, eles ou elas, eu utilizo o seu, tá? Muitas pessoas utilizam. Com um conversa com o outro, eu digo, eu peguei o seu celular. Não é o seu celular, se eu falo com a pessoa, é o teu celular. Agora, se eu falo sobre uma outra pessoa, ou ele ou ela, daí eu utilizo o seu celular, enfim. Ok, pessoal? E a mesma coisa com os outros, né? Na primeira pessoa, o nosso, né? A nossa casa, o nosso carro, as nossas coisas e assim por diante. Pronomes possessivos também. Então, aqui alguns exemplos. Cadê o meu quadro? Esse quadro pertence a quem? A minha pessoa. Vimos a tua lição de casa e está muito linda. Tua é a pessoa com quem eu estou falando, a tua, você. Os nossos resultados foram bons? Os nossos, né? Meu e de outras pessoas. Eles são incríveis. Eu adoro as suas músicas. As músicas quem? De quem? Deles. Ok, pessoal? Agora é sobre verbos, tá? Então, vimos sobre pronomes. Os verbos também são uma classe gramatical, tá? Eles vão estar indicando ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, ele assistiu Pets, a Vida Secreta dos Bichos ontem. Esse assistiu é um verbo porque está indicando a ação da pessoa. Qual ação ela teve? Assistir. Ela sentiu muita pena do cachorrinho na rua e o adotou. Sentiu é o quê? É um estado, é um modo como a pessoa está naquele momento, tá? Então, ela sentiu, enfim. Aqui a gente não denomina como uma ação, porque o sentir, né, é algo normal, o ser humano não precisa agir tanto assim. Será que vai chover amanhã? Chover é o quê? Não é uma ação nossa, gente, não chove. É a natureza que chove, por isso é um fenômeno da natureza, tá? Tempo verbal, os verbos eles podem estar no pretérito, o pretérito é no passado, no presente, agora, e no futuro, né? Em algum dia, né? Que ainda irá acontecer. E a gente também tem verbos no infinitivo. O infinitivo é quando a gente não tem um tempo verbal estabelecido. Ele é um verbo, mas eu não digo que ele está no presente, passado ou futuro. Por exemplo, tranquilizar. Tranquilizar não tem tempo verbal. Se eu falasse tranquilizou, passado. Tossir, comprometer, compor, são verbos que não possuem aí tempo verbal. Eles estão no infinitivo, eles terminam em ar, ir ou or. Conjugação verbal. Conjugação verbal é quando a gente muda o verbo conforme aí a pessoa e o tempo, tá? Por exemplo, modificar. No passado, se eu digo modificar no passado, eu modifiquei, já fiz isso. Ela modificou, notem, eu não posso falar eu modificou, eu modifiquei, ela modificou, nós modificamos. Notem como esse verbo vai mudar conforme a pessoa. Fica, fiquei, ficou, ficamos, tá? No presente, eu modifico, ela modifica, nós modificamos. E no futuro, eu modificarei, ela modificará e nós modificaremos. Então, percebam como esse verbo ele varia. E isso é uma das coisas que faz com que a língua portuguesa seja uma língua considerada complexa para ser aprendida, justamente porque os verbos eles vão variar muito, muito, muito aí nessa, né, conforme o tempo verbal e conforme o sujeito. Galerinha, atividade para vocês. Eu já estou pronta. E você, que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça que está aí embaixo dessa almofada e onde estão aqueles tênis que estavam lá? Notem que esta camiseta está comigo. Essa calça está com a outra pessoa, né? No caso, ela está sentada em cima da calça dele. Aqueles tênis que estavam lá, ou seja, está distante, não está comigo nem com a pessoa que eu estou falando, está distante.
Quais palavras então foram colocadas antes de camisa? No caso, camiseta aqui, perto de quem fala. Que palavra que foi utilizada ali antes de camiseta? De calça e de tênis. Analisem lá. De camiseta, no caso, foi esta, porque tá perto de quem tá falando, tá com ele mesmo. Calça, perto da pessoa de que se fala, né? Calça, essa, que tá com a mulher. E o tênis, aqueles, né? Tênis está no plural, aqueles tênis. Segunda atividade. Leia o trecho e responda. As palavras destacadas estão em quais tempos verbais? Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho que a coisa mais estranha é essa história de chamar criança de pré-adolescente. Analisem esses verbos que são em destaque. Foi, chamado, pensa, é e acho. Está no presente, passado ou futuro? Analisem lá. O foi, você já foi, aconteceu, está no passado. Chamado, também está no passado, você já foi chamado. Pensar, pensar é agora, não pensava, pensei, pensou. Pensa nesse momento, é presente. E é, também está no presente, né? Ele está no presente. E o acho também está no presente. Eu acho. Se fosse passado, eu achava ou eu achei. Ok, pessoal? Então, agora vocês concluíram aí essa lição. Vão estar realizando aí algumas atividades aí para estar revisando pronomes e verbos. Até a próxima e bons estudos!